Muito bem, meus amados irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. A partir do verso 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, aonde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus. Teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquele precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, sempre te damos graças, Senhor, por tudo já que o Senhor já realizou no nosso meio e de tudo que o Senhor já fez, ó Pai querido. Misericordioso Deus, obrigado pelo momento que tivemos, Senhor, da ceia, por cada vida e cada alma presente. Pedimos também, Pai, por aqueles que não se fazem presentes, mas que o Senhor esteja cuidando de cada um, abençoando-lhes mesmo, Senhor, a vida, e dando-lhes a oportunidade de no próximo culto, Senhor, estarem reunidos conosco. Pai amado, cuida daqueles que estão enfermos, cuida daqueles que estão com os corações contritos, quebrantados, e pedimos, Senhor, que a Tua palavra, ela fale ao nosso coração, ela fale ao mais profundo de nossa alma, para que possamos mesmo, Senhor, de fato, crescer e aprender mais do Senhor. Pai querido, é em nome do Seu Filho amado, o Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, que oramos, agradecidos sempre. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. A palavra de Deus nos diz que foi este o segundo sinal que fez Jesus. A Bíblia chama de milagres. As pessoas queriam os milagres, mas Jesus fazia sinais. Para que então todo aquele que visse o sinal, ele pudesse então compreender quem era aquele que estava realizando o sinal. Para que de fato a pessoa não pudesse somente compreender que Deus, ele é poderoso, mas que aquele que estava ali era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus que havia de vir. Quando a Bíblia então trata da questão do sinal, e foi feito este sinal, Jesus de novo está em Caná da Galileia, aonde fizera da água vinho. E a fama de Jesus e tudo aquilo que se eu podia falar de Jesus, tomou conta de todos os lugares e de todas as regiões. A palavra de Deus diz que em muitos lugares Jesus já não podia entrar mais. Porque as pessoas, as multidões, afluíam sobre Jesus.
Jesus muitas vezes ficou uma parte do seu ministério meio que afastado das cidades, para que não houvesse aquelas grandes aglomerações de pessoas. Então a fama de Jesus e tudo que Jesus ele fazia, correu para todos os ouvidos e em todos os lugares. E aí, meus irmãos, um oficial do rei, um funcionário de Roma, um homem de um cargo importante, não era uma pessoa comum. Ele tinha um problema, uma tragédia anunciada lá dentro da sua família, a morte de seu filho. Então você vai notar que esse pai, quando ouve falar, Jesus está em Caná da Galileia, mas ele morava em Cafarnaum. Cafarnaum para Caná da Galileia são mais ou menos 25 quilômetros. E esse pai, com toda a sua pressa, com toda a sua urgência, e por causa da enfermidade de seu filho, a sua causa era justa. Sua causa era uma causa justa. E por que nós falamos de uma tragédia? Nós falamos de uma tragédia porque é uma tragédia de fato um pai sepultar um filho. Aquilo que é o decorrente da vida, aquilo que é a normativa da vida, são os filhos sepultarem os pais. Mas a tragédia anunciada estava lá dentro da casa do oficial. E quando ele ouviu, Jesus está em Caná, mas eu estou aqui em Cafarnaum, ele se apressa. E aí você que tem seu filho, você que tem aí a sua família, e seu filho está doente, já está quase à morte, não tem mais recurso. Apesar de ser um oficial, apesar de ter muitos conhecimentos, contatos por causa do governo romano, e talvez até recurso financeiro, mas isso não foi o suficiente. E esse homem, como todo o Império Romano, passaram a prestar atenção na vida de Jesus. O que os impérios tinham medo? Os impérios sempre têm medo de aglomerações, de ajuntamentos, de muitas pessoas seguindo uma só. Então o Império Romano, os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos estavam já observando quem? Jesus. As multidões seguiam Jesus. A fama de Jesus corria para todo lugar. E tudo aquilo, meus irmãos, que pode causar ou parecer, de alguma forma, uma ameaça para um império, para um domínio, para uma religião, tudo isso começa a ser observado. Então esse oficial, sabendo que as multidões andavam atrás de Jesus e que o Império Romano já estava de olho em Jesus já, porque podia se fazer um levante. Então esse homem, meus irmãos, sendo funcionário de Roma, sujeito a Pilatos e Herodes, ao César, ele não mede as consequências. Ele sabe que a sua caminhada até Caná da Galileia podia lhe trazer muitas consequências. Consequências com seus subordinados, consequências com o Império Romano, consequências com a sua função, com a sua vida. Mas ele ainda assim se aparamentou. E como não era um homem comum, não era um soldado, mas era um oficial, preparou a sua biga romana, porque vai trazer Jesus. A mente dele tem 25 quilômetros que me separa de Jesus. Eu preciso de uma biga romana. Eu preciso de uma escolta.
E eu preciso dos cavalos mais rápidos e mais ligeiros que possam ter aqui, para que eu possa ir até Caná da Galileia, 25 quilômetros, retornar mais 25 quilômetros, são 50, para trazer esse homem chamado Jesus para curar o meu filho. Então você imagine a pressa que ele tinha de chegar até lá. Então, diante de todas essas questões, diante de todas essas dificuldades, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O Nicodemos foi a mesma coisa. Apesar das circunstâncias diferentes, Nicodemos foi ter de noite com Jesus para que ninguém lá do clero, ninguém dos 70, ninguém dos principais, ninguém da sinagoga pudesse avistá-lo, porque ele foi falar com Jesus, o mestre. Ele foi de noite, foi escondido. Mas o que leva o oficial lá é uma causa justa. O meu filho está morrendo. O meu filho está à morte. E aí então você pode imaginar que esses cavalos, num percurso, animais preparados, um percurso de 1h10, 1h15, só para chegar em Caná da Galileia. O oficial, ele vai até aonde Jesus estava. Capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 46. Dirigiu-se de novo de Caná da Galileia, aonde fizera a água vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. De fato, meus irmãos, ele foi ter com Jesus. Ele procurou a pessoa correta. Apesar de não ter nenhuma intimidade com o Cristo, apesar de não ter nenhuma comunhão com Cristo, apesar de não saber de fato com quem ele ia ter e com quem ele estava falando, assim mesmo, pela necessidade, pela urgência, ele foi ter com aquele que era o profeta do momento. Gente é gente em todo lugar, igual. As pessoas vivem atrás do profeta do momento, do ministério do momento. Então você descobre qual é o ministério do momento, todo mundo vai para lá. Você descobre quem é o profeta do momento, todo mundo vai ouvir ele. E o oficial, ele não é diferente de ninguém. Ele ouviu falar que Jesus estava em Caná. E qual era o entendimento sobre Jesus? Jesus é um profeta, e o profeta, ele tem o poder de Deus, e o profeta que tem o poder de Deus é aquele que, se colocar a mão em cima de alguém e qualquer coisa que ele precisar, de uma cura ou qualquer coisa que seja, aquilo vai acontecer. Essa era a ideia que foi crescendo na mente dos homens e até o dia de hoje.
Quando você lê sobre a filha de Jairo, como é que o Jairo fala para Jesus? Eu quero que o senhor vá comigo e coloque as mãos na minha filha. Era isso, meus irmãos. Essa teologia, esse entendimento, esses pensamentos dos homens que eles criaram sobre Jesus, sobre profeta, sobre as coisas de Deus. Então você vai notando que nós vamos tentando colocar Deus numa apostila. Nós vamos tentando enquadrar Deus em curso. Nós vamos tentando apostilar Deus, colocar Deus dentro de uma teologia humana e determinar o que Deus tem que fazer. Aí não é de se admirar que nós temos no nosso período de tempo pessoas com palavras de ordem. Eu determino. Eu rejeito. Eu quero que o Senhor me restitua. Eu recebo. Então você vai notando como é que estão as coisas. E você vai vendo que as almas querem colocar Deus em uma teologia humana, colocar Deus sobre regrinha e determinar o que Deus tem que fazer, na hora que tem que fazer, do jeito que tem que fazer. Na verdade, irmãos, se nós pudéssemos, nós tiraríamos Deus desse negócio. Nossas orações, muitas vezes, são para dizer para Deus como que as coisas tinham que ser. Quando que Deus tem que fazer, o que Ele tem que fazer, o que eu quero que Ele faça. É a teologia humana. Não é diferente do oficial. Não é diferente de Jairo. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Então, dentro dessa teologia humana, de tudo isso que vai se criando dentro da cabeça dos homens, e como eles vão enquadrando Deus a respeito daquilo que Deus ele tem que fazer, na hora que tem que fazer, como que tem que fazer. Na verdade, Deus não sabe fazer nada. Nós é que estamos falando para Deus como as coisas têm que ser. Capítulo 5, versículo 11. 2 Reis, capítulo 5, verso 11. Naamã, porém, muito se indignou. E se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a sua mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olha só, irmão. Quando o Naamã saiu lá da Síria, ele trouxe dinheiro, trouxe uma carroça, muita roupa. Chegou lá no profeta, avisou, ó, o homem importante está aí. O profeta mandou o servo, o Geazi, vai lá e fala para ele lá no Jordão, 7 vezes mergulhar no Jordão. Ele ficou indignado, não? Porque ele achou que o profeta ia fazer um show de profecia. Ia colocar a mão na lepra, ia fazer um show de mágica. Na verdade, nós não queremos, meus irmãos, ouvir a Deus, nós queremos um show de mágica. Nós queremos que Deus nos empreste a varinha de condão. Nós não precisamos de pastor, nós precisamos de um Merlin. Que tenha um pó para resolver todas as nossas questões.
que tenha palavrinhas mágicas. Nós fomos transformando a palavra de Deus em palavras mágicas. Talita cumi. Nós estamos transformando a palavra de Deus em palavras mágicas. Tudo posso naquele que me fortalece. Está no carro lá. Nós estamos criando essas coisas na nossa cabeça. Porque nós estamos dizendo para Deus como é que as coisas têm que ser. Nós não queremos ouvir de Deus como elas são. Nós não queremos aprender de Deus como elas são de fato. Oração não é tudo o que eu tenho para falar para Deus. Oração é tudo que agora eu preciso aprender a ouvir dele. O Naamã também pensava da mesma maneira. Da mesma maneira que o oficial, da mesma maneira que Jairo, da mesma maneira que hoje nós estamos pensando. Nós queremos métodos que funcionem na nossa vida, livrinhos de regrinha. E não alma transformada. Nós queremos decorar palavrinhas mágicas. Ó, não profetiza coisa ruim para a sua vida, hein? Como se você dissesse alguma coisa e pudesse fazer alguma coisa, né? Fala para mim, irmão. Então qualquer pessoa que fala qualquer coisa para a gente aí, é de Deus, hein? Ah, é? Puxa! Evangelho de João, capítulo 4. O oficial vai lá, aparamentado, preparado, a escolta, a biga romana, a sua pressa, a sua crença. Versículo 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Fala a verdade, irmão. Você acha que esse homem entendeu o que Jesus falou? O que falta para nós, irmão? O que falta para nós é aquilo que Paulo escreveu aos Colossenses. Sabedoria e entendimento espiritual. Final do versículo 9, do capítulo 1. Você acredita mesmo que esse homem entendeu o que Jesus falou? Ele não entendeu nada, irmão. Se não vir de sinais e prodígios, de maneira nenhuma vocês vão crer. Jesus dá a resposta para esse homem, meus irmãos, mas ele não compreende, não entende. E parece ser uma resposta meio que sem compaixão, né? Uma resposta meia dura, meia fria. E o homem está lá. Tem uma causa justa. Ele tem uma necessidade. É real e é grave. O meu filho está morrendo. É grave. Versículo 49. Como ele não entendeu a resposta, ele vai insistir no que ele veio fazer. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra.
o oficial ainda está com o método na cabeça. Eu vim buscar um profeta que precisa ir comigo o mais rápido possível, que tem que chegar lá, colocar a mão a tempo antes que meu filho morra. Insiste. Então agora nesse momento, o oficial, ele enquadra Deus. Por que ele enquadra Deus? Desce, tempo, distância e gravidade. O senhor tem que ir agora, para que dê tempo, para que o Senhor coloque as mãos sobre ele e ele seja curado. Aí eu quero dizer uma coisa para o irmão. Do que ele chamou Jesus? O que diz no versículo 49? Senhor. Você dá ordem para um senhor? Você diz o que um senhor tem que fazer? Então qual que é o problema, irmão? O problema é que Senhor, na tratativa com Deus, pode ser só um pronome de tratativa. Mas nunca ser um Senhor de fato da minha vida. Porque não tem sentido alguém dizer o que um Senhor tem que fazer. Como não tem sentido nenhum nós dizermos para o nosso Senhor o que é que Ele tem que fazer. E ainda colocar, tem que ser rápido, agora, o Senhor tem que pôr a mão e vamos logo. Então essa é a nossa teologia. Nós estamos dando ordem para um Senhor. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 1. Nós temos um método. Quem cria um método, o método é para o sucesso. Pode perceber, irmão. Quem está sendo guiado por métodos, o método sempre fala a palavra sucesso. Capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, versículo 4. E a vida era a luz dos homens. De fato, o oficial não sabia com quem estava falando. E muitas vezes, por causa da nossa ignorância, nós também não sabemos com quem estamos falando. Se de fato tivéssemos o entendimento de com quem nós estamos falando, nós não falaríamos da maneira que falamos e não falaríamos as coisas que falamos. Presta bem atenção. O oficial não entendia com quem, de fato, ele estava falando. Com o autor da vida. Com aquele que a morte não é um obstáculo para ele.
E muitas vezes nós falamos coisas para o nosso Senhor que se parássemos para pensar, nós não falaríamos. E nem da maneira como falamos. Ele não sabia com quem estava falando. Como nós muitas vezes não sabemos com quem falamos. E nem como falamos. Falamos de maneira desrespeitosa. Por isso, que devemos agradecer a Deus todos os dias, por Deus não levar em conta a nossa ignorância. Capítulo 4 do Evangelho de João. Rogou-lhe o oficial, versículo 49, Senhor, desce, agora, já, senão não vai dar tempo. Antes que meu filho morra. Jesus responde, vai. Disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Se não virdes sinais e prodígios, de maneira nenhuma vocês vão crer. O que aconteceu aqui? Aconteceu um prodígio e um sinal. Dentro do coração. Esse homem recebeu de Deus o que nós recebemos. A fé. Porque pela graça sois, você não é salvo por fé, porque pela graça sois, a fé é o meio que te conduziu até Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem, é um dom. Naquele momento, aquele homem recebeu no seu coração um presente de Deus, que é fé. Fé para quê? Para crer. A fé é para você crer. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a certeza e a convicção plena das que não se veem. Quando Jesus diz, vai, o teu filho está curado. Imagine um homem apressado, correndo, seu filho está morrendo. E a Bíblia diz que ele creu. O que tomou conta do coração daquele homem foi a fé. Um presente de Deus. Nós não produzimos fé. Quando a pessoa diz assim, eu tenho uma fé tão grande, aí você fala para ela transportar um monte para lá e para cá. Para ver se ela vai conseguir. Por isso que os discípulos disseram para Jesus o quê? Senhor, aumenta-nos a fé. Para que possamos crer na sua palavra. Agora você imagine um pai que veio lá apressadamente, correndo, veio desesperado de Cafarnaum até Caná da Galileia para levar o profeta, para o profeta colocar a mão, para curar o seu filho está morrendo. O quão apressa que ele voltou para casa. Para ver se de fato o filho tinha sido o quê?
curado. Capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 51. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora que seu filho se sentira melhor. Informaram. Informaram o quê, irmão? Que dia que foi? Ontem? Ué, mas cadê a pressa do homem? Foi correndo atrás do profeta. Foi desesperado, esparvoído, correndo, precisa voltar, tem que ir lá curar o meu filho, o senhor precisa ir. Quando ele recebeu o dom gratuito de Deus, que é fé, para ele crer na palavra de Cristo, a Bíblia diz que os seus servos saíram para o encontrar, porque ele não estava o quê? Voltando. Cadê a pressa desse homem? Cadê o desespero dele? Quando foi que o menino melhorou? Ontem, Senhor. O que a fé faz ao nosso coração, irmão, nossa vida? Ela nos dá o quê? Descanso. Quando foi que o menino melhorou? Ontem. A hora 7ª, 13h. Ontem era 13h, o menino melhorou, sarou. Hebreus capítulo 4. Fala a verdade, irmão. Se fosse com a gente, você ficaria lá uma noite lá, posava lá em Caná da Galileia, ia tomar um sorvete, ia sair para comer um lanche à noite, né? Estou aqui em Caná mesmo, onde Jesus fez o milagre, vou ver se daquele vinho do casamento sobrou alguma coisa, porque disse que o vinho era muito bom. Fala a verdade, se você não ia voltar rapidinho para sua casa para ver se de fato tinha cumprido o que Jesus falou. Quantos de nós ia ficar lá em Caná? Hebreus capítulo 4. Versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Quantos de nós pararíamos os homens? Eu sou um oficial. Ele podia retornar para Cafarnaum a hora que ele quisesse, irmão. Tinha soldados do seu lado. Não era um homem comum. Não era o homem lá que descia de Jerusalém para Jericó desavisadamente e foi apanhado pelos salteadores. Era um oficial romano, com soldados ao seu lado. Ele podia retornar a hora que ele quisesse. Ele podia em 1 hora, quando Jesus disse, vai, o teu filho vive, em 1 hora e 15 minutos e 20 minutos ele estaria de volta lá, para ver se de fato o menino tinha sido curado. Mas se Jesus disse para ele, a 1 hora do dia anterior, ele passou o resto da tarde lá em Caná. Comprou um presente. Os soldados romanos provavelmente não entenderam muita coisa. O senhor não estava com pressa? Não tinha que levar o profeta lá para curar ele, põe a mão. Já está tudo resolvido. Mas não tinha que ir lá, não tinha que colocar a mão, não tinha que ver se vai funcionar o profeta ir lá, o homem de Deus, o poder. Creu na palavra de Cristo. Nós, os que cremos, entramos num descanso.
Se nós não estamos num descanso, é porque de fato ainda precisamos saber com quem nós estamos falando, o que nós estamos falando e quanto tempo a palavra deste ao qual nós estamos falando é poderosa e capaz de romper distâncias e todas as coisas necessárias. O problema é que muitas vezes nós colocamos Deus num quadrado e queremos dar ordem para um Senhor. É porque talvez ainda a gente não sabe com quem está falando. E se você ainda não sabe com quem você está falando, é porque ainda você precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda está dando ordem, não sabe como fala e o que fala, é porque você não tem princípio de autoridade. Você não reconhece, não é submissa, não entende. Com quem nós estamos falando? O autor da vida, a salvação, o Salvador, aquele que em mais alguns dias ia falar por um morto de 4 dias sepultado. Sai para fora. Aquele que a morte não é um obstáculo. O tempo não é um obstáculo. A distância não é um obstáculo. Quando foi que o menino sarou? Ontem. Mas o quão desesperado nós ficaríamos em voltar? Já pensou para os da casa, que ficaram lá com o menino ruim? Já pensou quando você chegasse lá e falasse que você ficou em Caná para tomar um sorvete, comprar alguma coisa? O quão bravo eles iam ficar com você? Você está fazendo desfeita com o doente. Eu não, estou fazendo desfeita com o doente. Eu só crio numa palavra. Pronto. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 53. Com isto reconheceu o Pai. Até então era chamado de oficial. Agora já é um Pai. Reconheceu o Pai. Ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Vamos encerrar lendo Mateus capítulo 11. Nós, os que cremos, já entramos em um descanso. Mateus capítulo 11, versículo 29. Jesus, ele nos ensina, nos aconselha. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aprendam quem eu sou. Aprendam de mim. Descubram de fato com quem vocês estão falando. E vocês vão receber uma coisa: descanso para as vossas almas.
porque senão a vida vai virar uma vida de tormento. Aprendam de mim, que sou manso, humilde, e vocês vão ver como que é uma alma descansar. Uma alma que não aprende com Cristo, ela vai viver uma vida atormentada. Mas uma alma que aprende com Cristo vai encontrar descanso. Agora o oficial sabia com quem ele tinha falado.